meus queridos, irmão Joelson, mais uma vez aqui. Jesus começa o seu ministério em Marcos proclamando uma mensagem. O tempo é chegado, dizia ele, o reino dos céus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. A tônica da mensagem de Jesus começa com os elementos do Evangelho, o reino de Deus e o arrependimento. O arrependimento sempre foi a porta de entrada para o reino de Deus. Quando perdemos de vista a mensagem do arrependimento, estamos perdendo de vista todo o reino de Deus. Isso é inevitável. A mensagem de Jesus ainda permanece atual. O chamado para o arrependimento ainda é válido. Essa é a mensagem pela qual a igreja sofreu ao longo da história. Os mártires testemunharam e morreram pela mensagem do reino e do arrependimento. Não temos o direito de diluirmos e corrompermos esse chamado. Te convido para olharmos para o arrependimento segundo o Evangelho, no Direto ao Ponto. Se falamos em verdadeiro arrependimento, pressupomos que existe um falso arrependimento. E é esse o contraponto que quero evidenciar nesse vídeo. Vou denominar o falso de arrependimento moralista. O moralista é aquele que baseia a sua segurança eterna nos seus próprios esforços, no seu código de santidade e justiça própria. Martinho Lutero começa o movimento da Reforma fixando as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. E logo na primeira tese temos a seguinte afirmação: dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja um contínuo arrependimento. Isso estabelece que a vida cristã é caracterizada pelo arrependimento. E esse contínuo e genuíno arrependimento demonstra o quanto estamos crescendo e amadurecendo a nossa fé em Cristo Jesus. E evidencia o quanto o pecado nos aflige e nos angustia. Viva o arrependimento segundo o Evangelho. Então vamos olhar com mais atenção as diferenças que existem entre o falso e o verdadeiro. Qual é o propósito do arrependimento moralista? E qual é o propósito do arrependimento segundo o Evangelho? A intenção e propósito do arrependimento moralista é manter Deus apaziguado. Pensamos que quando nos arrependemos, estamos mantendo a ira divina sob controle e podemos continuar sendo abençoados. O objetivo aqui é não lidar com as consequências do pecado. Não quero ter punição, então me arrependo. Aqui, o principal motivador é o medo. Olha só, o arrependimento segundo o Evangelho, ele não está lidando com as consequências do pecado. O alvo do arrependimento segundo o Evangelho é quem o pecado ofende. Eu me arrependo por causa do agravo que ele provoca no Deus que é todo santo. Eu olho para a cruz e vejo o custo da minha salvação. E quanto mais eu compreendo esse amor, mais consciência eu tenho da aspereza do meu pecado diante do belo e sacrificial amor. Então eu me arrependo. A motivação não é mais o medo, pois eu não tenho mais condenação. Ele levou a minha culpa. Pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que me motiva é o amor, que lança fora todo medo. O arrependimento moralista gera orgulho. O segundo Evangelho gera humildade. Sim, a imagem do fariseu está presente aqui.
Lembra dele diante do templo, falando daquilo que ele não era, falando sobre o que ele não praticava e afirmando aquilo que ele praticava e da posição que ele ocupava. Ele demonstra uma aparente retidão em seus comportamentos. Até jejuava 2 vezes por semana, uma atitude de um verdadeiro santo. Ledo engano. Suas atitudes só serviam para alimentar o seu orgulho. O aparente arrependimento estava satisfazendo o seu próprio eu. Diferentemente, o arrependimento segundo o Evangelho é sustentado na humildade e no reconhecimento das suas próprias mazelas. O publicano nem precisou verbalizar os seus pecados. Tenho certeza que o peso deles até o impediam de levantar os seus olhos. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Quando o arrependimento tem essa motivação, ele é sustentado pela graça e nos coloca sob a paz de Deus. Podemos descer com alegria e gratidão, porque fomos justificados diante dele. O arrependimento moralista gera indiferença. O segundo evangelho faz com que você se importe com o outro. O arrependimento moralista é superficial. Você pode até aprender os movimentos certos, as falas adequadas, mas ele continua sendo superficial. Ele é indiferente para com o outro. E o que importa sempre será o seu erro. Não se iluda. O moralismo ele é estéril, não pode gerar comunhão. O outro irá lhe servir enquanto trazer benefício e conveniência. Esse falso arrependimento gera verdadeiros psicopatas que são incapazes de experimentar sentimentos reais. O Evangelho gera um arrependimento que não pode viver solitário. Ele sempre irá estender a sua mão para o outro. Você recebeu e sentiu perdão quando ouviu o chamado para o Evangelho. O arrependimento brota de um coração rendido. O arrependimento gera perdão, não só da parte de Deus, mas do meu relacionamento com o outro. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O arrependimento moralista gera idolatria. O segundo evangelho gera adoração. O falso arrependimento é o filho da idolatria. Idolatria é nós tirarmos Deus do seu trono e colocarmos os nossos desejos, o meu eu, no seu lugar. E como já falamos anteriormente, aqui é só mais um aspecto desse engano, onde a fachada da minha contrição é só para alcançar a aprovação das pessoas que estão à minha volta. É tudo uma casca. Preciso ter admiração e manter a minha pose. Nos tornamos sepulcros caiados. É tudo sobre o eu, e isso é idolatria. O arrependimento, segundo o Evangelho, sempre estará olhando para a glória de Deus e para o outro. O meu prazer está nele. Não que eu esteja me anulando e sumindo nessa relação, mas só encontraremos o verdadeiro eu e prazer quando nós nos encontrarmos nele. E esse é o poder do Evangelho, transformar o nosso caráter para sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. O arrependimento é algo contínuo na nossa vida cristã. Não é um estágio, uma fase, algo que acontece uma única vez. Como Lutero bem notou, precisamos viver o arrependimento. Quanto mais nos aproximamos da luz, mais podemos perceber as imperfeições e sujeiras das nossas vestes. O arrependimento contínuo e cada vez mais profundo é obra do Espírito Santo que nos convence e nos dá clareza e a iluminação necessária. A este eu estimo,
ao humilde e contrito de espírito e que treme diante da minha palavra. Que nós sejamos caracterizados pelo arrependimento e que o Senhor não permita que nós nos esqueçamos disso nem por um momento. Como disse Jonathan Eduardo, eu preciso me arrepender do meu arrependimento, que por vezes é tão superficial. E como disse Jonathan Eduardo, eu necessito me arrepender do meu arrependimento, que às vezes é tão superficial. Você e eu precisamos sair da superficialidade, do lugar comum. Vamos rasgar os nossos corações e não as nossas vestes. Sair do falso para o verdadeiro. Somente assim iremos experimentar e viver o verdadeiro avivamento em nossas vidas. Coração e vestes, precisamente é a diferença entre o verdadeiro e o falso. Para aquilo que está dentro e para aquilo que está para o lado de fora. Daquilo que está frio e daquilo que está pulsando, mantendo a vida. Que o eterno Deus nos toque com sua graça e perdão. No momento de indicação, quero apresentar para vocês esta obra, As Doutrinas da Maravilhosa Graça, de Michael Horton. Ele fala contra esse cristianismo moralista e terapêutico e diz que o antídoto para isso é olharmos para a graça, olharmos para a doutrina da maravilhosa graça, para sairmos dessa superficialidade e vermos verdadeiramente o Evangelho. Você não pode deixar de ler esse livro.